A paz do Senhor, meus irmãos, que maravilha! Estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro, o nosso programa que a gente tanto ama, a gente tanto espera para estar assistindo, Libras, Sinais de Vida. E hoje, como a gente sempre vem falando, né, em cada programa, vem falando sobre a gramática da língua de sinais, a gente falou sobre a estrutura, como é que foi, começou, e agora a gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre essa gramática, entender como que funciona a criação de sinais, se é qualquer tipo de movimento é um sinal. Às vezes sempre tem alguém que pergunta, né, se eu faço assim com a mão, isso é o quê? Não é assim? Então hoje a gente vai entender um pouquinho melhor. Mas antes da gente começar, já venho aqui pedir vocês para estar curtindo, comentando, compartilhando, compartilhe o link para os seus amigos, né, seu vizinho, seus colegas, seus familiares que têm interesse em aprender um pouco mais sobre essa língua a qual o Senhor nos deu, que é tão maravilhosa e é uma bênção na obra do Espírito Santo. E não só para a igreja, mas também para a vida de vocês, para todos aqueles que têm interesse em aprender, porque conhecimento, né, igual Daniel era rico em conhecimento, então nós também podemos ser servos do Senhor e ricos em conhecimento. Conhecimento está aí para que a gente possa se aprofundar um pouco mais. Mas vamos parar de falar e vamos aqui estar com as nossas convidadas. Nossas convidadas hoje, a gente está com a Nath. Ei, Nath, Pai do Senhor. Ei, Pri, Pai do Senhor, os irmãos. Amém. A gente está com a Vanessa também, que está aqui com a gente. Pai do Senhor, Nessa. Pai do Senhor, Pri. Pai do Senhor, Nath. Pai do Senhor a todos os nossos irmãos. Amém. As meninas já estão aqui com a gente, já tem um tempo já no programa, né? E vocês vão ver as meninas conversando com a gente diariamente. Elas vão estar sempre aqui com a gente, compartilhando desse conhecimento. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os parâmetros, né, da língua de sinais. O que seria esses parâmetros? Né? Uma palavra parece tão difícil, tão complicada, né? Parâmetros da língua de sinais. Nossa, meu Deus, que complicação. Mas não, é como se fosse um sistema como a língua portuguesa tem, né, os seus fonemas, tem as suas gramáticas, a língua de sinais também tem, e o parâmetros é uma dessas gramáticas, uma parte desse sistema que faz para a junção, para criar um sinal, né? E aí, então, aquela pergunta que é feita normalmente, se eu faço um movimento com a mão assim, é o quê? Não é bem assim. Então, a gente vai explicar como é que funciona, né? E, Nath, e o que seria, assim, os parâmetros da língua de sinais? Um breve resumo para a gente. Sim, Pri. De forma mais simples, meus irmãos, o parâmetro é o quê? Para que seja um sinal na língua de sinais, você tem que ter pelo menos um dos 3 parâmetros. Que parâmetros são esses? Configuração de mão, a localização, onde ele é feito, na frente, na boca, na testa, do lado, no espaço neutro, né? A palma da mão, a orientação, como que ela tá, o movimento, se ela tem expressão facial, corporal e também, né, o corporal e a expressão facial. Então, os parâmetros basicamente são isso. E para ser um sinal na língua brasileira de sinais, tem que usar pelo menos um dos 3. É isso mesmo, né, Nessa? Então, a gente já vê de que se eu fizer um movimento qualquer, ou com o corpo, ou com a mão, então não é o sinal, né? Esses dias lá na igreja, a Suda falou assim, e se eu fizer assim com a cabeça, fazer assim, eu faço, isso é o quê? Eu falei, isso é nada, né? É isso que diferencia também os sinais dos gestos. Então, muita gente fala os gestinhos, não são gestinhos, são sinais, porque eles estão de acordo com parâmetros que foram pré-definidos. Então, a Libras, nós já falamos aqui, né? Já reafirmamos isso, que a Libras é uma língua. Então, ela tem uma gramática própria e os 5 parâmetros estão dentro da gramática da Libras. Então, a gente não faz o sinal de qualquer jeito. Ele tem toda uma estrutura que a gente precisa seguir. Tanto que se a gente mudar um dos parâmetros, a gente pode estar correndo o risco de mudar o sinal. Exatamente, né? Não teve um movimento, já é outra coisa, né? Já é outro sinal. E para a gente começar, que nem a Nath falou, nós temos 5, então a gente vai começar pela configuração de mãos, né? Que normalmente é que a gente sempre começa. E aí, as configurações de mão, Nessa, é só aquelas da datilologia? Os irmãos já aprenderam a datilologia, já sabem o alfabeto, A, B, C, D. Já estão feras. Já estão feras, você tem certeza. Então, assim, a configuração de mão seria só aqueles do alfabeto ou existe mais algum outros? Então, nós temos as configurações de mão, só para os irmãos entenderem a forma que a gente vai dar para a nossa mão, para fazer o sinal. Então, nós temos todas as letras do alfabeto, mas ao todo são 54 configurações 64, de mão. Tem até mais já. Tem mais já. 64. Ao todo são 64 configurações de mãos. Então, não são só as letras do alfabeto. Então, a gente tem muito mais configurações de mãos aí.
número 5, por exemplo, que não é uma letra, né, de um Não é letra, alfabeto. isso. Exatamente. E é uma numeração. Isso. Igual uma dúvida, né? Que nem o sinal de I love you, né? Que é o empréstimo linguístico que foi trazido de outra língua, a língua de sinais americana, mas que é utilizado, são poucos sinais que é universal, né? Os sinais que a gente conhece como universal é o Senhor Jesus, que é o sinal de Jesus, e esse I love you que foi difundido, assim, em todos os países. Você chegar a fazer I love you, ele já sabe o que significa amo você, né? E aí é um empréstimo linguístico. Então, o sinal de I love you é assim. Isso aqui é uma configuração de mão, mas só isso daqui, ele é só configuração de mão ou ele também tem algum outro ponto de articulação aqui? Não, porque como nós estamos falando alguma coisa, né? A configuração de mão, ela só dá o formato da mão. Então, a gente tem o formato da mão assim. E então, para ser um sinal, ele precisa ter outros parâmetros. Isso. Então, eu preciso saber como que vai ser a orientação da minha mão, se eu vou virar para dentro, se eu vou virar para fora, para o lado, para cima, para baixo, né? Se tem algum movimento ou não. A expressão facial. Né? E principalmente a expressão facial, porque eu estou falando I love you. Então, se eu falo eu amo você, eu preciso ter, a minha expressão precisa estar condizente com a mensagem que eu estou querendo passar. Isso, então assim, I love you, configuração de mão, essa. Orientação da palma, não é pra cá, não é pra lá. Se eu amo você, I love you é pra frente. Então, configuração de mão, orientação, a localização tá aqui na frente, a palma tá aqui. E se eu tô falando eu amo você, amo você. Amo você. Se eu me amo, então vai ser pra mim. Exatamente. E o empréstimo linguístico nós estamos até usando também nos louvores, né? Que não há problema nenhum. Às vezes as pessoas dizem assim, mas tá usando isso aqui no meio do louvor? É um empréstimo linguístico, Sim. né? Como feedback, tantas outras palavras que nós pegamos como empréstimo linguístico e inserimos, né? Na nossa língua portuguesa. Como Libras é uma língua, também nós pegamos o empréstimo linguístico de outros sinais. E falando sobre a configuração de mão, é tão interessante, né? Por exemplo, vôlei, essa configuração de mão, esse movimento. Então, não está ligado só ao alfabeto, né? Sim. Como, por exemplo, também o número 5, vergonha. Exatamente. Então, realmente não é só o alfabeto, tem muitas configurações de configuração de mão também, essa configuração de mão. Que né? é administrar, Isso, que você dá, já faz governar. aqui, governar. Ó, tá vendo? Já mudou. Mas é a mesma configuração de mão. É feito nesse espaço, mas você faz assim é uma coisa, você faz assim já é outra coisa. Exatamente. Já mudou o movimento, já muda. E aí, gente, falando que nem você falou sobre a Love You, sobre a orientação e o ponto de articulação. O ponto de articulação é aonde o sinal vai estar. Se ele vai estar encostado em mim, ou se ele vai estar no meu espaço neutro aqui. Então, aonde que vai dar? Vai estar na minha cabeça, vai estar no meu corpo, vai estar no meu ombro, vai estar no meu braço. Esse é o ponto de articulação. Explicando um pouco melhor sobre isso, Nath, o ponto de articulação, né, você falou da I love you, né? Ele vai estar aqui nesse espaço, mas também existe outros, que nem a gente falou, se houver a mudança de sinais, já é outro, né? Isso. Então, o ponto de articulação seria isso. Muito importante. Eu sempre gosto de frisar, né? Na língua portuguesa, nós temos os pares mínimos. Por exemplo, rato, se você muda R para o G, virou gato. Então, é um par mínimo. E na língua de sinais, os pares mínimos acontecem nos parâmetros, na localização, por exemplo. Nós temos a configuração CS, com esse movimento. Se você faz aqui na frente, virou amar, amor. Se você faz aqui na frente, a localização na boca, já virou sábado ou laranja, vai depender do contexto, né? Vai depender do contexto. Se você faz aqui, ouvir, ouvinte. Se você faz aqui, é aprender. Então, no português, você mudou de rato para gato, né? O R e o G. Mudou uma letra. Mudou uma letra, mudou a palavra. Em Libras, você mudou a localização. Onde ele é feito? Feito aqui, na boca, na testa, do lado. Se você mudou o sinal. Olha que interessante. Por isso que Libras é uma língua com gramática, né? Os parâmetros estão aí também para comprovar. É um das gramáticas da língua de sinais, não é a única. Exatamente. Que depois, com o passar do tempo, a gente vai aprofundando um pouco mais, dá para os irmãos não se assustarem, né? Isso, porque ontem mesmo eu estava conversando com os irmãos da igreja, a gente passando alguns sinais para eles, e eles me perguntaram até sobre o lema do ano. Eu falei, olha, o lema do ano é um grande desafio, foi um grande desafio para a gente no começo do ano, né? Porque aquele que tem ouvidos, ouça, né? O surdo tem ouvido, mas ele não ouve. Então, foi um desafio para a gente, o Senhor nos orientou de como interpretar, né, esse lema, para que eles possam entender. Então, tem toda uma gramática a mais, mas os parâmetros é o começo, para a gente conseguir entender. É o básico, né? É o básico. É o básico, porque a gente precisa saber, porque às vezes a gente percebe
de que a pessoa ela tenta se comunicar. Normalmente, quando a gente vê um surdo mais antigo, tenta se comunicar, não sabe os sinais. E eles não são sinais, são gestos caseiros que é feito, mas o sinal ele tem suas regras, como a palavra também tem suas regras na hora de criar. Né? Como, por exemplo, né, esse sinal é uma coisa, esse daqui já é outra, esse é uma coisa, esse já é outra. Senão, se você muda uma coisa, olha só, a configuração de mão é a mesma, se você muda a localização, já virou outro sinal, né? Sim, já dá outro contexto. Outro sentido, outro contexto. Que nem o de ontem, né? Eu estava falando até com a Vanessa antes da gente começar aqui. A configuração de mão é o L, o movimento para trás, o espaço. Aqui agora o meu ponto de articulação, orientação para frente, meu ponto de articulação. Aqui virou ontem, já virou ontem. Agora se eu coloco na minha mão de apoio, aí já virou antes, né? Então são coisas que a gente fica, às vezes confunde no começo, mas a gente vai aprendendo a distinguir, né, cada um deles e deixar ficar mais claro. E até ficando atento também, né? Porque, então, assim, principalmente para quem está aprendendo, né? Sim. Não é de qualquer jeito. Então, você precisa estar atento aonde que você está fazendo o sinal, como que você está aprendendo, como que você está vendo, observando. Porque se você mudar, como a Natália deu alguns exemplos, né? Você mudar, você mudou a expressão completamente do que você está querendo dizer. Verdade. Exatamente. E outra coisa muito interessante, gente, é que a expressão facial e a expressão corporal, ela é entonação. Por exemplo, você fala, por quê? Se for uma pergunta. E no português a gente fala, mas por quê, Priscila, você não gostou? A gente faz com o corpo, a gente não percebe, mas a gente mexe o corpo, a gente mexe sobre essa. Por quê, Vanessa? A interrogação, ela tem uma entonação diferente. Tem uma entonação diferente. Então, a exclamação. A exclamação. Isso você é a emoção do seu corpo e do seu espírito. No louvor, o sentimento do que o louvor está expressando, se ele é um louvor mais calmo, solene, se é uma conversa, tudo isso você vai como? Então, Senhor, eu te clamo. Sabe? Então, assim, é uma súplica. Como é que você vai mostrar essa súplica? Não ficou súplica. Não ficou. Agora, então, olha só, como expressão facial e corporal, ela é muito importante. Nossa, olha, você não precisa fazer. Não, você vai fazer, ó, intensidade, muito né? isso, a intensidade. Então, assim, no louvor, o que dá, assim, o sentido também é a expressão facial e corporal. Então, ela é importantíssima, de fundamental. Não dá. O surdo, ele até nem consegue compreender. Se você tá com raiva, se você não sabe o que tá acontecendo. É igual quando os pastores estão pregando, né? Sempre tem aquele pastor que é mais calmo. A gente faz uma interpretação mais calma, uma coisa mais tranquila. Para mim, assim, eu já sou meio acelerada, então eu gosto dos pastores mais rápido, porque eu já sou uma pessoa mais acelerada. Mas quando é mais calma, a gente tenta manter a mesma calma. E quando ele também é tomado, né, pelo Espírito Santo, a gente fala, não, a gente também vai ser tomado junto. E aí, na interpretação, a gente faz junto. Mas a expressão, ela é importantíssima. Como também a orientação. A orientação, ela é importantíssima. O que seria orientação, Nessa? A orientação, ela está relacionada com a palma da mão. Então, para onde que a palma da minha mão ela vai estar direcionada, né? Então, a gente toma como referência a palma da mão. Se ela está para cima, para baixo, para um lado, para dentro, para fora, né? Então, essa é a orientação. E uma coisa muito rapidinho, Nath, não te cortando, mas só te cortando rapidinho, uma coisa muito interessante sobre a orientação é o clamor pelo sangue de Jesus, né? Sim. Você vê, o clamor pelo sangue de Jesus, a gente faz assim, o sinal. A gente faz sangue, a gente faz vermelho, a mãozinha virada para frente, bate e desce. Esse é o clamor pelo sangue de Jesus. Essa frase inteira está dentro desse sinal. Clamor pelo sangue de Jesus. Então, por que a gente frisa tanto de botar a mão para frente? Porque isso é básico, né? O Senhor Jesus morreu na cruz assim, ele não morreu assim, ele não morreu assim, ele foi crucificado assim. Então, a orientação ela é tão importante de como fazer, porque se você muda o jeito a qual você faz assim, às vezes a gente vê muito, né, irmãozinho assim, fazendo assim. Isso aqui tem outras doutrinas, né? Tem outros significados. Às vezes tá com vergonha, faz assim, ou tá começando, né? Às vezes começa assim, mas termina assim. Não, então é para frente, a mãozinha é para frente. Isso traz o sentido, né? Até visual, porque o surdo ele é visual. Se ele vê isso daqui, ele já vai associar. Tá falando do sangue de Jesus que morreu na cruz por mim. Não é de lado, né? Não é aqui, lado. é essa, né? De acordo com os... Esse aqui é o certo, né? Jesus morreu, como a Pri falou, assim. Outra coisa interessante, né? Essa coisa também da direcionalidade, te empresto e me empresta.
Claro que você vai poder mudar. Como? Vai ser tudo para frente? Não. Né? Igual a Anissa falou, é como que vai ser feito. Mas dentro da Libras também, como a gramática, também tem a questão da direcionalidade. Os verbos direcionais. Isso, os né? verbos direcionais. Só para os moços, não, mas... Exatamente. Ai, tô fazendo tudo pra frente. Não, irmãos, não é isso. A gente tá mandando fazer tudo pra frente. Exatamente. É questão direcional, os verbos direcionais, mas tem os sinais que realmente têm que ser feitos, têm que ser respeitados. Por exemplo, esse daqui, clamou pelo sangue de Jesus. É aqui, é pra frente, né? Para frente, Isso e aí daí. a gente coloca. Mas os direcionais é muito interessante, até quando a gente está conversando com o Senhor, uma oração, né? Senhor, a gente clama, a gente pede, ó, a bênção, sinal de bênção, né? Sai daqui, bênção. Mas quando o Senhor nos abençoa, então a gente faz até direcional, né? Isso. Bênção, nos abençoa. Então, assim, tem uns sinais que são Isso. direcionais, e isso faz muito sentido nessa parte da orientação, porque é o Sim. que vai dizer se eu estou fazendo, se alguém está fazendo para mim, Uhum. né? Que vai dar esse direcionamento. Verdade. E aí tem o movimento, né? A gente já falou sobre a configuração de mãos, a gente já falou sobre ponto de articulação, ou então a localização. Já falamos da orientação, da expressão, também não manuais, né? Que é a expressão corporal, a expressão facial. E temos o movimento. E o que seria o Exatamente. movimento? O movimento, por exemplo, essa configuração de mão, vamos lá, né? Sinal de parâmetros, primeiro, configuração de mão. Então, nós temos essa configuração de mão. Aí, se, por exemplo, se você faz assim, controlar, governar, vai depender do contexto. Mas se você já faz esse movimento para trás, já é outro sinal. Então, administrar, né? Então, olha só, irmãos, esse movimento e esse movimento, Mudou o configuração, movimento. isso aí, a mesma configuração, pontos de articulação, mas o movimento já é diferente. É. Igual o sinal de trabalhar, né? A gente faz com a configuração de mãos em L, né? Então, a configuração em L, o ponto de articulação vai ser aqui, no espaço neutro, orientação para baixo. Então, até aqui, eles estão iguaizinhos, mas vai mudar o movimento. Se eu fizer um movimento assim, para frente e para trás, é trabalhar. Agora, se ele não tiver movimento, é lugar, local, localização. Então, tá vendo? Um sinal tem movimento, o outro é parado. Exatamente. Casa também, vizinho. Casa, vizinho. Olha só, né? O movimento. Casa, você fez casa. Ok, agora vizinho. Você vai fazer esse movimento, né? Vizinho, de várias casinhas, de né? várias casinhas ali. Isso aí. Exatamente, que maravilha. São pares mínimos, os pares mínimos, né? Que você Isso, falou. são os pares mínimos. Então, assim, só pra gente fechar, que o nosso tempo já tá encurtando, se deixar a gente fala a vida toda Esse aqui. assunto vai. E vai. Porque a gente vai trazendo uma coisa ou outra, né? Sim, Porque a isso. gente começa com os Vida, parâmetros. pecado. Olha só, você vê, a configuração é a mesma. Vida. Verdade. E tirando que a gente vai aprendendo depois de que um sinal, ele é o mesmo e às vezes tem outros sentidos, né? Que nem isso aí. eu estava falando ontem, a gente tem sinal C cedilha. Aí também temos para Coca-Cola. E aí também mesmo temos sinal. para É. Carapina, que é um lugar aqui da Verdade, Serra. Também vai temos para depender do Cariacica, que é um contexto. lugar também aqui do Espírito Santo. Então vai depender muito do contexto daquilo que a gente está vivendo, né? Daquilo que a gente está falando da língua de sinais. Aí me perguntaram, Priscila, se falar Manaim de Carapina, Manaim de Cariacica, aí a gente vai dar um jeito. Isso, se Aí, estiver na serra, é aqui. É, Cariacica lá. Exatamente. Né, você vai... A Serra, apontar. Carapina, lá, ó, Cariacica. Então, a gente vai fazendo essa distinção. E a gramática, ela é muito rica, né? Ela é rica e ela traz uns detalhes e a partir do momento que a gente vai estudando, a gente vai abrindo mais a mente, a gente vai vendo o quão não é difícil. Às vezes a gente para pensar e fala, meu Deus, eu não estou conseguindo ainda visualizar isso. Mas o Senhor vai nos orientando e a gente vai entendendo melhor e a gente vai conseguindo, né? Entender e ver o quão simples é a língua de sinais. Ela não é muito complexa, é o português, para a gente entender. O português é. O português é complexo. A gente pegar o português e fazer a tradução dela para entender, para depois transformar em língua de sinais, para trazer para a língua de sinais, aí sim é mais complicado, né? O português, eu particularmente acho português super difícil, mas a língua de sinais ela é simples, né? Ela é simples e o Senhor tem nos abençoado grandiosamente. Amém. E hoje, como nós estamos falando sobre gramática, agora a gente vai para aquela parte que todo mundo tanto espera, que é a parte de aprender novos sinais. E hoje vocês estão recheados de sinais, porque aqui a gente já ensinou já ensinou lugar, só aqui, a nossa conversa, né? Já ensinou amar, já ensinou laranja, aprender sábado. Ouvinte. É só voltar
põe um pouquinho mais devagar, porque a gente fala rápido, que vocês vão conseguir pegar esses sinais. de novo, repete, já vai e volta, exatamente. Mas agora nós vamos para aquele quadro que a gente tanto espera, que é o Vamos Praticar. Vamos praticar? Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? E agora, vamos praticar? Então, hoje nós vamos ensinar o quê? Os dias da semana, ao sinal de semana. Vamos começar pela segunda-feira. Terça. Quarta. Ó, tá vendo os números? Ó, segunda, terça, quarta. Lembra do número 5? Ó, quinta-feira. A sexta, como se fosse um ganchinho do peixe, ó. No anzol. Sexta-feira, sábado e domingo. Olha a configuração em D, domingo. Agora, vou ensinar outros sinais referentes aos meses do ano. Ó, o sinal de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, ó, os 2 dedinhos, junho, julho, agosto, setembro, ó, setembro, essa configuração de mão, outubro, novembro e dezembro. Agora vamos aprender outros sinais. O sinal de hoje. Sinal de amanhã. Olha a configuração, ó, o dedo do meio. Essa configuração de mão com esse movimento. Sinal de amanhã. Olha, o sinal de ontem. Na bochecha. Ontem. O sinal de anteontem. Olha. Essa é a configuração de mão com esse movimento na bochecha, anteontem. Ok? Então, agora nós vamos para as frases. Agora nós teremos culto, olha, todos os dias. Olha o sinal de todos os dias. Essa configuração de mão é a junção de 2 sinais que forma todos os dias. Ok? Outra frase também, ó, sobre os nossos cultos. De segunda até quinta, o horário do culto é às 7h30. Sábado, o horário é às 7h. Domingo, o horário nós temos às 10h. E no domingo à noite, o culto começa às 7h. Aprenderam? Gostaram? Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. E aí, aprendeu? Faz igual a gente já falou. Não conseguiu pegar tudo? Foi muito rápido? Se você estiver pelo YouTube, volta. Se estiver assistindo pela TV, entra no nosso canal do YouTube oficial da Igreja Cristã Maranata, acessa, volta lá, pratica novamente, mas não deixe de praticar, porque a língua de sinais é uma língua, como qualquer outra, como francês, inglês, então a gente tem que praticar. Então, pratica bastante dentro de casa. E aí, quando vocês tiverem oportunidade, quiser compartilhar com a gente vai deixar o e-mail da acessibilidade aqui. Vocês podem mandar, só coloca direcionando que é para o programa Libras Sinais de Vida e a gente vai entrar em contato, a gente vai compartilhar com os irmãos também. Igual agora, nesse Além das Palavras. Irmãos, a paz do Senhor! Hoje nós aprendemos um pouco sobre os parâmetros da Libras e agora nós vamos entender como funcionam as frases em Libras. Nós vamos ver que é um pouquinho diferente. Hoje é o tema
é o lema: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, nós vamos fazer assim, ó. Os servos, ó, sinal de servo. Nós vamos colocar aqui os servos. Os servos, o Espírito Santo, sinal de Espírito Santo, fala. Então, o verbo falar é direcional, ó. O Espírito Santo fala a esses servos. Então, ó, o Espírito Santo fala, os servos prestam atenção. Olha o sinal, ó. Prestam atenção, ó. Os servos prestam atenção e guardam. Olha o sinal de guardar. Então, ó, os servos, o Espírito Santo fala, eles prestam atenção e guardam. Vejam que quando eu estou me referindo aos servos, eu direciono para cá, e ao Espírito Santo, ó, eu mudo. O Espírito Santo fala. E aí eu volto para os servos, ó. Eles prestam atenção, olhando, ó, direcionado para cima, porque é o Espírito Santo, ó. Então, ó, eles prestam atenção e guardam. Amém? A paz do Senhor. Glória a Deus, que maravilha, né? Que bênção que o Senhor nos deu, essas experiências que o Senhor vai nos marcando, né? Que vai trazendo para as nossas vidas, isso é maravilhoso. Então, hoje nós nos despedimos por aqui, a gente encerra, agradeço a presença das irmãs aqui, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu agradeço, Fri, o convite, sempre à disposição, me despedir de você, me despedir da Nessa, minhas amigas, e também dos irmãos, dos ouvintes que nos assistem pela Rádio Manaim. Paz do Senhor a todos. É um prazer estar aqui, Pri. Muito obrigada pelo convite. Prazer estar com você também, Nath. E a paz do Senhor a todos os irmãos. Amém. E a paz do Senhor a todos, meus irmãos. E até o próximo programa. A paz do Senhor.